Shalom, povo de Deus! Graça e paz, povo amado, povo abençoado. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, que Deus abençoe toda a sua trajetória. Eu, nessa hora, quero orar contigo, curva a sua cabeça. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por ser povo teu. Obrigado porque o Senhor já nos trouxe de graça em graça, de glória em glória, nos trouxe o maior presente que foi Jesus, aquele crucificado. Pai, no nome de Jesus, continua a operar em nossos corações. Pai, que possamos entender que o Senhor já nos libertou do pecado. O Senhor nos deu uma nova vida em Ti. Lava-nos completamente. Fica conosco. Abençoa-nos, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Povo amado, você pode ir colocando o seu motivo de oração, tá certo? E nessa hora nós vamos louvar ao nosso Deus com algumas mensagens cantadas. Davi está aqui com a gente. Davi, ele vai estar conduzindo esse momento maravilhoso. Cante conosco. Amém. Vamos louvar o nosso Deus que é tão maravilhoso e cantar que nós nos rendemos aos pés dele, que ele é soberano sobre as nossas vidas. Então, vamos louvar sobre isso. Vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, só a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Do início. Eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim.
preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Amém. Espero que você possa dizer a esse Deus: eis-me aqui, estou aqui para servir. Então, vamos continuar louvando a Ele de todo o nosso coração. Todo-Poderoso, seja o centro do meu ser. Toma em tuas mãos e mostra-me o teu reino. Com o meu corpo eu te glorificarei. Te dou meu coração, faz nele a tua tenda. No teu altar, a tua casa, que eu seja o lugar onde tu és adorado, noite e dia. Eu estou em ti, tu estás em mim. Como foi no teu jardim, Senhor. Tu és santo, tu és santo, Deus. Todo-Poderoso, seja o centro do meu ser. Toma em tuas mãos e mostra-me o teu reino. Com o teu corpo eu te glorificarei. Dou meu coração, faz nele a tua tenda. No teu altar, a tua casa, que eu seja o lugar onde
és adorado noite e dia. Eu estou em ti, tu estás em mim. Como foi no teu jardim, Senhor. Tu és santo, tu és santo, Deus. Tu és santo. Tu és santo, Deus. Tu és santo. Amém. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores, e o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. Filho do amor se entregou em nosso lugar. Rejeitado entre os homens, e ainda assim carregou nossas dores, e o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És um cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou ao diabo, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, traduz a sua doce graça e nos fazer Glória a Deus. Eu peço a Davi que eleve a Deus
a sua voz em oração? Oremos. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu fizeste por nós, Pai, tudo que Tu faz e Tu continuas fazendo, Senhor. A gente sabe que o Senhor vai continuar sendo bondoso conosco sempre e que a gente deve confiar no Senhor e que, por maior que sejam as tempestades, por maior que sejam as situações que a gente passa, Senhor, a gente não deve perder o foco em Ti, Pai. A gente deve estar olhando para Ti, Jesus. Deve estar olhando mesmo em meio à tempestade, assim como Pedro, Pai, que estava numa tempestade, mas quando ele olhou, focou em Ti, ele conseguiu andar sobre as águas, Pai. Então, faz com que a nossa fé consiga ser assim, mas que a gente não perca de vista como Pedro perdeu e caiu, Pai. Mas que a gente continue Te buscando, Senhor. Continue com esse foco em Ti, Pai. Te peço pela palavra agora que Serginho vai estar falando, Senhor. Usa ele, Pai. Faz com que ele fale palavras Tuas, Senhor. Que ele seja usado pelo Teu Santo Espírito, Pai. É isso que eu te oro, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Nada. Nesse instantinho, Davi vai estar conosco, viu? Vai estar preparando uma outra canção para nós. Enquanto isso, eu te convido a abrir comigo a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Romanos 6. O coração da teologia paulina agora, hein? Romanos 6. Eu creio que você já abriu aí comigo. Eu começo lendo contigo os 2 primeiros versículos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, o que para ele morremos. Amados, eu nesta hora olho para esses 2 versículos, encabeço contigo o sentido desse contexto. Nós podemos perceber que no capítulo 5 foi trabalhada a justificação e aqui temos uma meio que transição da justificação à santidade. Não é uma transição abrupta, parece que as coisas ainda estão entrelaçadas. E Paulo, então, ele está defendendo alguns questionamentos nesse capítulo 6. Observe comigo que nesse capítulo 6 eu trago para você uma grande temática que centraliza esse contexto. Quem é o seu Senhor? O pecado ou a graça? Essa temática parte do princípio que Paulo, o apóstolo Paulo, personifica tanto o pecado quanto a graça. Quem é o seu Senhor? O pecado ou a graça? E o pecado, sendo personificado, ele considera o pecado como um amo que escraviza as suas vítimas. Olha comigo o versículo 6, só a parte B. E não sirvamos o pecado como escravos. Logo, no nosso texto base, você vai perceber a ideia da personificação do pecado como um escravo, ou como o pecado que escraviza alguém. Do mesmo modo, você vai ver Paulo aqui nesse capítulo 6, trabalhando a graça como um amo bondoso. Agora é um Senhor bondoso que está personificado na graça. Olha comigo o versículo 18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servo da justiça. Então, havia uma escravidão do pecado, um amo perverso que dominava e escravizava. Agora nós estamos diante de uma outra personificação, que é a graça, que é também um amo, é um Senhor, que não faz vítimas, que na verdade é bondoso. Ele liberta do pecado e agora servos da justiça. Justiça
e graça aqui denotada. Perceba então, amados, que essa temática abraça esse contexto do capítulo 6. O apóstolo Paulo, ele vem já de alguns momentos defendendo o seu posicionamento ao ensinar suas doutrinas. Perceba comigo que bem antes, no nosso capítulo 3, lá no versículo 8, no capítulo 3, Paulo já defendia o seu contexto. Olha o que ele diz: e por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Paulo já vem defendendo o seu posicionamento ao ensinar suas doutrinas, a doutrina da graça. Então havia uma falha na interpretação, tipos de heresias foram criados a partir do ensinamento de Paulo. E Paulo, então, no capítulo 6 aqui, ele vem trazer o detalhamento, a defesa de como devemos viver. E como vivemos vai denotar quem é o seu Senhor. Se o seu Senhor é o pecado, um amo que escraviza e faz vítimas, ou se o seu Senhor é a graça, a justiça, a ideia da bondade que nos liberta da escravidão e nos traz então essa justiça. Paulo vem tratar de forma detalhada esse conceito. Por isso que há uma transição do capítulo 5 até o capítulo 6. Observa comigo o capítulo 5, versículo 20. Olha o que diz aí, está bem pertinho aí do capítulo 6. Sobreveio a lei, para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Paulo vem trabalhando os aspectos, dizendo que é a graça quem salva, dizendo que o pecado, ele não é maior do que a graça que foi derramada em nós. A graça salvífica, a ideia de um Deus bondoso, justo em si mesmo, que mandou o seu Filho a nós para nos libertar do império das trevas, para trazer em nós um transporte, como ele diz lá em Colossenses, como ele vai explicar a ideia da cristologia, como tudo aconteceu. E Paulo vem com esse processo agora no capítulo 6, e ele trata comigo e com você esse detalhamento, ainda no nosso capítulo 6, aqui o nosso texto, o versículo 15. Olha comigo o versículo 15, como ele vem bater de forma detalhada o seu argumento, a sua doutrina. Olha como ele descreve o versículo 15. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Aí ele vem de modo nenhum. Você vai perceber Paulo no versículo 1 e no versículo 15, fazendo uma abrupta rejeição dos seus ensinos, dos ensinos, na verdade, que são criados em cima das suas doutrinas. Essa abrupta rejeição, Paulo, ele faz uma pergunta, ao mesmo tempo, ele de forma abrupta, ele corta essa mesma pergunta, negando, dizendo não, ele mesmo pergunta e ele mesmo responde. Então, o capítulo 6 vai tratando a ideia de uma transição da justificação, partindo para a santificação, ao mesmo tempo vem perguntando de forma central para mim e para você, quem é o meu e o seu Senhor? Se é o pecado que escraviza ou se é a graça que liberta, a justiça que nos foi dada. Tá certo? Mas você vai olhar comigo os blocos agora do capítulo 3 do versículo 3 ao versículo 5. Você vai olhar comigo que Paulo faz a sua defesa, dizendo que morremos já para o pecado. Não tem como mais servirmos, não tem como mais nós servimos a um Senhor que já não é o nosso Senhor, porque nós já morremos para esse Senhor. Morremos então para o pecado. E ele traz o símbolo do batismo. Perceba comigo o versículo 3 ao versículo 5. Ele vai dizer que o velho homem morreu.
antes de nós lermos do 3 ao 5, pega aí o versículo 6, ó. A parte B, quando diz que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Ele está dizendo, olha, o nosso velho homem morreu. E morreu para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Então, houve uma libertação. Agora, o bloco do 3 ao 5, ele vai explicar para nós como ele fez isso. No símbolo, então, do batismo. Perceba, leia comigo. Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. É como se sim, fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Há um processo de transição agora, de vida nova. Eu não vivo mais como vivia o velho homem. As minhas ações, os meus pensamentos, as minhas atitudes agora, elas vivem em prol do reino. Eu vivo como um cidadão do céu agora. Há uma transição nesse aspecto de vida nova. Ainda o versículo 5 continua a defesa do símbolo do batismo, como nós morremos, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, se morremos com ele, no símbolo do batismo é descrito aqui, morremos com ele no momento que ele foi crucificado, porque foi essa graça que ele trouxe a nós, ele sepultou os nossos pecados com ele, e se ele ressuscitou, também ressuscitamos com ele. É essa ênfase que o apóstolo Paulo está trazendo para mim, para você, dizendo, olha, faça uma análise das suas atitudes, quais são os seus pensamentos, qual é a sua forma de viver, quais são os seus anseios. Porque você já foi liberto, já foi libertado do poder do império das trevas. Você não serve mais a esse senhor pecado, você já não é mais escravo dele. Hoje você consegue dizer não ao pecado por causa da cruz. Você sabe qual é a marca da cruz descrita lá em João 8:32? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A ideia de dizer não ao pecado. Hoje eu consigo dizer não ao pecado, porque já foi operado em mim salvação. Então você já é um povo salvo, se de fato conhece ao Senhor. Se Ele já te chamou, você é um povo salvo. Você já não serve ao Senhor a personificação pecado que escraviza, que faz vítimas. Mas se ainda você não conhece quem é de fato o seu Senhor, o Rei da Glória, Jesus, que foi crucificado, que ao terceiro dia ressuscitou para que você pudesse ressuscitar com Ele. Se você ainda não o conhece, então você está vivendo debaixo de maldição. Está vivendo em um outro reino. Está vivendo no reino do pecado, debaixo de um amo que escraviza e faz vítima. Mas há um convite para você. Lance fora toda a sua forma de viver pecaminosa. Arrependa-se. É um chamado que Cristo faz a você nesta hora que ainda não conhece ao Senhor. Arrependa-te dos seus pecados. Aproxime-se daquele que pode não só curar o corpo, mas aquele que também pode sarar a alma. É o convite que o Senhor Jesus te faz neste momento. Arrependa-te. E venha estar debaixo deste amo bondoso. É o Senhor que é bondoso, que opera pela graça.
não nos dá o que merecíamos, não nos dá o que merecemos, porque merecíamos a morte, mas Ele nos deu o dom da vida. Ele nos deu o dom de ressuscitar com Ele. Então o apóstolo Paulo, no versículo 1 e 2, ele trouxe para nós essa abrupta rejeição dos questionamentos, das falsas doutrinas que estavam acontecendo de acordo às suas doutrinas que eram ensinadas. E não era diferente aqui para Roma. Ele precisava explicar todo esse contexto, porque havia um murmurinho entre os patrícios, entre o seu povo, de que a doutrina que Paulo recebera agora eram doutrinas, na verdade, heréticas. E o apóstolo Paulo começa na sua defesa, e no versículo 1, 2, ele traz essa abrupta rejeição, perguntando e respondendo, defende como nós morremos para o senhorio do pecado e vivemos para a graça, no símbolo do batismo, e logo mais ele traz para mim e para você, dizendo de como o velho homem morreu. Lembra que no versículo 6, eu já adiantei com vocês o versículo 6, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, mas Paulo, o apóstolo, vai dizer como isso aconteceu. Como isso aconteceu? Olha comigo versículos 8 a 10. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabemos de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. E aí o versículo 11, ele é crucial, é nevrálgico. Por que o versículo 11? Uma palavra que você encontra aí no versículo 11, nessa defesa do 8 a 10, você vai perceber uma palavra aí chamada considerai-vos. Considere. Esse termo aqui na língua original está dizendo para você, olha, isso é um fato. Você não deve considerar como nós consideramos. Vai que a coisa seja de fato assim. Não, na sua língua original, esse termo considere está dizendo, olha, isso é um fato. O que é um fato? A parte então B desse mesmo versículo 11 vai narrar para nós mais uma vez. O que é fato? O que eu devo considerar? Olha, mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Isso é um fato. O apóstolo Paulo vem trazer para mim e para você que não é válido pegar da doutrina da graça e transformar em condenação. Quando ele prega a graça, dizendo onde abundou o pecado, superabundou a graça, quando ele vem tratando sobre essas questões, ele não está dizendo que nós devemos ter uma vida de pecado para que a graça superabunde ainda mais. Porque o que se acreditava era, então, se a teologia da graça nos diz que a graça superabunda por causa do pecado, então eu preciso viver em orgias, em lascívia, eu preciso viver em bebedice, eu preciso viver em glutonaria, eu preciso ser maldizente, falastrão, eu preciso extravasar para que a graça ainda superabunde, para que a graça ainda opere ainda mais. E o apóstolo Paulo está defendendo de forma detalhada em seu capítulo 6, dizendo, não, só porque existe a graça eu vou viver de forma então iníqua, eu vou ter agora atos pecaminosos, atos de iniquidades. Não, de forma nenhuma. Por quê? Porque o fato é, considere, versículo 11, mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E como que isso é evidente na minha vida? O como é sempre importante. Olha o versículo 12 ao 14. Quais são as marcas de que eu vivo para Cristo
e não para o pecado. Olha, versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não reine. Você não tem o pecado como um rei em sua vida. Ele não te domina. De maneira que obedeçais às suas paixões. Então, quem rejeita suas próprias paixões vive com alguém do reino, da personificação do amo bondoso, que é o nosso Senhor, vive pela graça. Nem ofereçais cada um os membros de seu corpo ao pecado. Eu não vou viver pecando com o meu corpo, como instrumentos de iniquidades, mas eu vou oferecer a Deus todo o meu corpo, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Em vez de que meu corpo servir para condenação, todo o meu corpo agora, e não só os meus membros, não só o meu corpo físico, mas também a minha consciência agora, ela vive em prol da justiça, porque eu não tenho um reino que me escraviza e que me torna vítima. Eu tenho, na verdade, um rei que é bondoso e que me deu a graça. Ainda o versículo 14 diz quais são as marcas de quem vive pela graça, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Quer dizer que você não vive sendo dominado pelo pecado, é como se está amarrando agora o versículo 14 ao versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo. O 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Lembra lá de João 8,32? Se, pois, o Filho vos libertou. Perdão, eu estou sempre falando 8,32, se eu não me engano é 36, viu? Depois você dá uma conferida aí. Se eu não me engano é 36, Romanos 8,36. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então Paulo vem trazer para nós esse processo de transição. É pela graça. É pela graça. E não quer dizer que eu vivo pecando, pelo contrário. Se eu já sou um salvo e vivo pela graça, então eu vivo de forma pura, limpa. De forma pura e de forma limpa. Porque eu vivo pela graça. Eu já fui agraciado por essa bênção. Então, amados, aí do versículo 15 até o versículo 23, ele continua enfaticamente defendendo a doutrina que recebeu. Eu já li o versículo 15 para você e reforço. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum, sempre ele está trazendo para nós essa abrupta rejeição de que viver em graça é viver em pureza. Viver em graça é viver de conformidade o que Deus quer, como Deus quer que eu viva. Já foram instalados na vida de Jesus, foram instalados os pilares do reino. Existe uma ética do reino, existe a forma de pensar do reino, a forma de agir do reino, existe a forma de eu me relacionar com os meus irmãos no que tange ao reino nessa ética. Então tudo já foi estruturado, e se eu sou um salvo, eu vivo de acordo com. Isso é graça. Não que eu mereça, não que você mereça, mas já houve essa graça, e essa graça não foi barata. É uma graça que valeu vida, sofrimento, derramamento de sangue, e sem o derramamento de sangue não haveria salvação. Projeto esse dado para que pudéssemos ganhar desse presente maior. Versículo 19 diz assim, olha, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, da impureza, da maldade, para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para que servirem a justiça para a santificação. Lembre comigo que transporte agora é esse, que transição é feita.
Você se usava de si mesmo para a condenação, agora você usa tudo que o Senhor te deu para a salvação. É um modelo gracioso. E o versículo 22 e 23 termina para nós dizendo, olha, naquele tempo, que resultados colhestes? Perdão, eu li naquele tempo, eu li o 21, perdão, 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes os vossos frutos para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário, olhe bem, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, olha a graça aí, o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Olha o que diz Romanos 5, 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Você percebeu comigo como está entrelaçado o capítulo 5 e o capítulo 6? O apóstolo Paulo trabalhou o 5 da justificação, ele vem entrelaçando de uma forma não muito abrupta, foi de uma forma suave, tratando um pouquinho dos aspectos da santificação, perguntando para mim e para você, qual é o seu Senhor? Se o seu Senhor é o pecado que escraviza e te faz vítima, você está vivendo sob maldição. Mas se o seu Senhor é a justiça de Deus, você então tem um amo bondoso que te agracia com a sua própria morte e ressurreição. E Ele quer salvar você. Ele te chama. Ele quer que você faça parte desse reino glorioso e quer que você coma com Ele. Ele nos disse que está nos esperando para ceiar com Ele. E nós vamos sentar à mesa. Nós vamos ter lugar à mesa com Ele. Isso é magnífico. Deus abençoe a sua vida. Qual é o seu Senhor? Reflita. Deus te abençoe. Não deixe de colocar o seu motivo de oração, tá certo? E eu quero louvar ao Senhor contigo agora. Davi, por favor. Enquanto Davi se organiza aí, oremos. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua bondade e misericórdia. Obrigado pelos Teus benefícios para conosco. Obrigado, Senhor, porque a Sua ação graciosa transformou a cada um de nós. Senhor, vai de encontro àquele que ainda não é um salvo em Ti. Vai de encontro ainda àquele que ainda não foi agraciado com a Tua morte e o Teu sangue vertido na cruz. Senhor, converte aqueles que ainda não Te conhecem. Espírito Santo, opera em cada um, nos seus corações, trabalhando a ideia da justiça, do juízo. Traz a conversão necessária. Senhor, cada pedido feito. Senhor, cada pedido que está sendo colocado aqui agora seja atendido de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua ação graciosa. Além de salvar o perdido, também o Senhor cura o corpo, não só cura a alma, mas o Senhor também cura o nosso corpo. Senhor, os enfermos, visita-os. Ó Deus, os enlutados, também visita-os. Pai, no nome de Jesus, que a Tua ação graciosa e salvadora alcance cada coração. No nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Louvemos. Esse texto me lembra de uma música que eu não sei se
todos vão conhecer, mas eu faço o convite para que a gente reflita na letra dessa música. E que, se conhecerem também, você pode estar cantando aí na sua casa. A música vai estar falando justamente sobre essa graça que, mesmo em meio ao pecado, o nosso Senhor nos ama. O nosso Senhor ama o nosso coração, mesmo a gente não sendo um ser humano certinho, um ser humano perfeito, mas a gente sendo falho. Então, vamos cantar sobre isso. Toma-me com as mãos que criaram os céus, encontre-me onde a graça ultrapassa a dor. Glória a Deus. Do barro me mudou, na rocha me firmou, meu nome chamou, refez o meu coração. Ergue-me, pois eu sei que o sofrer é pra glória, que eu possa ter mais razões pra cantar que temer. O barro me mudou, na rocha me firmou, meu nome chamou, refez o meu coração. Que estou completamente rendido a ti. Toma-me agora e para sempre eu amarei. Estava perdido, mas meu coração amou a força do meu pecado, tua graça tomou. Ergue-me, pois eu sei que o sofrer é pra glória, que eu possa ter mais razões pra cantar que temer. Barro me mudou, na rocha me firmou, meu nome chamou, fez o meu coração. Que estou completamente rendido a ti. Toma-me agora e para sempre eu amarei. Estava perdido, mas meu coração amou força do meu pecado, tua graça tomou. Fui encontrado, das trevas me libertou. A morte não tem poder, sua graça chegou. Você me encontrou, você me encontrou. Que estou completo
completamente rendido a Ti. Toma-me agora e para sempre, eu amarei. Estava perdido, seu coração vago, força do meu pecado, graça fui encontrado nas trevas, me libertou. A morte não tem poder, tua graça chegou. Você me encontrou, você me encontrou, você me encontrou. Amém. Louvado seja Deus. Amados, eu me comprometo a orar pelos seus pedidos, tá certo? Agora eu te dou um tchau e um beijão no seu coração, tá certo? Até mais. Tchau, tchau.